Chainlink, conectando o blockchain com grandes corporações do mundo real. Fala, mestre, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal de mestres de Bitcoin que mais cresce no Brasil. E provavelmente, se você ainda não me conhece, você está aqui porque quer aprender um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas. E se você é iniciante e está querendo aprender um pouco mais sobre este mercado, seja muito bem-vindo a este canal. Neste vídeo, nós vamos falar sobre uma das altcoins que eu vou adicionar no meu portfólio de investimentos, uma criptomoeda que vem subindo bastante nos últimos dias. Hoje nós vamos falar exemplos reais de como a gente poderia utilizar o benefício dessa tecnologia que a Chainlink está trazendo para o mundo das criptomoedas de uma forma real. E ainda bem que eu trouxe o meu coelho aqui porque o vento aqui tá forte. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já dá like, compartilha com teus amigos, principalmente iniciantes em criptomoedas, e tamo junto! Antes da gente começar o vídeo, já vou recomendar você para entrar no grupo do Mestres do Bitcoin gratuito. Lá é um grupo onde a gente distribui conhecimento de forma gratuita para todas as pessoas que têm interesse neste mercado. Lá também nós temos o Xerife 166, que é um grande analista técnico, um moleque aí que sabe muito de análise técnica e que contribui muito com o grupo, além de várias outras pessoas que estão entrando diariamente no grupo e que também estão alimentando e enriquecendo esse grupo com seus conhecimentos e suas experiências. Além disso, se você quer comprar criptomoedas com segurança e tranquilidade, eu vou indicar aqui a minha corretora parceira Nova Dax, a corretora que eu utilizo agora para fazer a compra de bitcoins e outras altcoins como ADA Cardano e Litecoin, por exemplo. Mas tem muito mais. Não duvido que eles vão colocar a Chainlink e vão listar a Chainlink em algum momento. Chainlink é um projeto que vai basicamente fazer com que pessoas normais, pessoas que não entendem sobre o mercado de criptomoedas, usem a blockchain sem saberem disso, sem nem precisar saber o que é a blockchain. Em agosto desse ano eu fui no evento do BitSampa, lá do grupo do Bitnada, é um canal bem conhecido aqui no YouTube também, e em um momento de debate, Rossello Lopes, um brasileiro bem conhecido no mercado de criptomoedas, falou algo que me chamou muito a atenção. A questão levantada por ele foi: e se fosse criado um meio das pessoas utilizarem a blockchain, ou seja, a grande massa, a grande quantidade de pessoas que tem no mundo hoje, fossem obrigadas a utilizar blockchain sem elas nem necessariamente saberem disso, e automaticamente facilitar a adoção das criptomoedas. Então, justamente a resposta para o Rossello Lopes dessa pergunta é o que vem de proposta desse projeto da Chainlink. Chainlink foi lançada por uma fintech chamada Smart Contract em São Francisco em junho de 2017, ou seja, é uma criptomoeda bem recente. Ela é descrita como um middleware de blockchain, que conecta contratos inteligentes a outras blockchains e também a sistemas de data de empresas ou de grandes corporações do mundo real. E Augusto, o que são contratos inteligentes? Bom, eu já fiz um vídeo, vou deixar um card aqui sobre contratos que se aprofundar nesse assunto, mas para resumo da ópera, contratos inteligentes nada mais são do que contratos convencionais, iguais esses que a gente tem fisicamente, que é um acordo entre duas ou mais partes, onde, por exemplo, você tem um lado comprador, um lado de vendedores e você faz o registro num cartório. É um contrato convencional, porém é um contrato digitalizado que possui integração de inteligência artificial para fazer comandos automáticos e não necessitar de um terceiro para fazer o registro e também tomar ação do contrato. É um contrato que se autoconsolida e se autossustenta e necessita de um programador para fazer o seu desenvolvimento. Mas uma vez programado, ele consegue de fato ser um contrato que se executa automaticamente em determinados requisitos. Um exemplo muito prático de um contrato inteligente é como se fosse uma máquina de refrigerante, onde você tem uma máquina de refrigerante, você tem lá os produtos dentro da máquina, você adiciona a quantidade de reais ou dinheiro dentro da máquina, seleciona o produto e a máquina dispara automaticamente o produto para você. Nesse exemplo prático, a máquina
de refrigerante ela funciona como se fosse um contrato inteligente. E quando falamos de contratos inteligentes, na blockchain nós podemos usar eles de milhares de formas. Podem ser usados para cumprir acordo de pagamentos, acordo de remessas, executar determinadas ações em uma blockchain e para executar qualquer tarefa automática que você quiser. E esse tipo de tecnologia vem atraindo, a cada tempo que passa, cada vez mais grandes corporações e grandes empresas com interesse nesse tipo de tecnologia. Porém, é muito raro você ter uma adoção de um contrato inteligente fora de uma blockchain, por exemplo. E quando você o tem, você precisa depender de intermediários confiáveis. E hoje é muito difícil confiar em pessoas. E o que torna a Chainlink, então, um projeto tão audacioso e tão fantástico? Chainlink está tentando integrar informações, dados, data de sistemas antigos ou sistemas convencionais de grandes corporações, sistemas bancários, interligar e facilitar a ligação direta dessas informações, ou seja, colocar esse tipo de dados e informações produzidos por sistemas convencionais de grandes corporações em blockchains já existentes, trazendo a segurança que a blockchain do Bitcoin, por exemplo, traz numa movimentação financeira com criptomoedas, por exemplo, e ao mesmo tempo criando uma forma de tornar aquele dado registrado um dado único e também infinito, ou seja, com uma duração ilimitada. Para quem não sabe, a blockchain ela nada mais do que coloca dados que ficam permanentemente registrados em um bloco digital e ele é milhões de vezes mais seguro do que qualquer sistema bancário convencional, tradicional que você conheça. Esse tipo de ação, execução, está atraindo grandes corporações como PayPal, Mastercard, Visa e assim como o mercado de ações americano e bancos como HSBC, por exemplo. Cada uma dessas grandes corporações possui a sua própria infraestrutura complexa, bem estruturada e bem fechada em relação ao envio de dados, mas que podem possuir algum tipo de vulnerabilidade para algum hacker muito brilhante, por exemplo. E até hoje o grande problema dessas grandes corporações é conseguir fazer o envio de dados e transmitir dados de forma segura e confiável, sem necessitar de terceiros. Hoje em dia, em grande maioria, os bancos utilizam, por exemplo, a plataforma SWIFT, para fazer transações interbancárias e liberação de grandes remessas. Então, a realidade que temos hoje é que, para um sistema financeiro atual, integrar suas informações já existentes em um sistema totalmente inédito como a blockchain e transformar esses dados em contratos inteligentes automaticamente executáveis para executar e acelerar ações automáticas, a Chainlink promete consertar esse problema, resolver esse problema e facilitar as coisas para todo mundo. A Chainlink basicamente quer facilitar a integração de dados reais, de dados físicos, colocar eles dentro de blockchains. Então a grande primeira pergunta que nós vamos responder nesse vídeo é como a Chainlink vai resolver esse tipo de problema. Então a Chainlink ela utiliza um sistema de oráculos descentralizado para conseguir interagir de forma segura com contratos inteligentes que se comuniquem com APIs de sistemas externos. No caso, no exemplo, essas grandes corporações. Além de facilitar a interoperabilidade entre as diferentes blockchains existentes, permitindo que contratos inteligentes sejam acessados de forma segura fora da rede, com feeds de dados, APIs de web e pagamentos tradicionais em contas bancárias. Basicamente, a Chainlink consegue integrar informações de empresas off-chain, ou seja, da economia real, com os projetos on-chain, como por exemplo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, entre outros. A Chainlink então tem como uma das principais empresas que eu já citei aqui anteriormente, a empresa Swift, que nada mais, nada menos é a maior empresa responsável por grande remessa de volume financeiro interbancário. Então sendo considerado a principal plataforma de pagamento interbancário existente. Agora estou vendo Super Saiyajin esse evento. E recentemente a Google, sim, a Google anunciou que pretende utilizar os serviços da Chainlink e as propriedades da Chainlink, as características do projeto Chainlink para integrar os seus dados em uma blockchain. E aqui quando eu falo empresas off-chain e empresas on-chain, estou falando empresas off-chain são empresas tradicionais, empresas que você conhece do mundo real. E empresas on-chain são empresas ou grupos vinculados a alguma blockchain. Hoje, o maior problema de contratos inteligentes programados em uma blockchain, eles não conseguem se conectar com recursos externos, sejam API de empresas e de grandes corporações, criando uma grande limitação para desenvolvedores de dApps, ou seja, de aplicativos descentralizados. Então, para te explicar um problema que temos hoje, eu vou te dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Bem tosco mesmo. Vamos imaginar que você quer desenvolver um site de apostas de corrida de Fórmula 1. A corrida acontece no mundo externo e você quer transformar aqueles dados da corrida como o vencedor da corrida, o segundo colocado, o terceiro colocado, os dados reais que aconteceram de uma corrida real,
para o mundo digital, você vai lá e atualiza o site e coloca ele de forma manual. E fazendo isso, você vai ter um delay para você conseguir colocar os dados, passar os dados físicos, aquilo que aconteceu fisicamente falando, passar para o seu site, colocar num dado digital e assim repassar os prêmios para os vencedores das apostas de quem apostou naquele piloto que ganhou e no segundo e no terceiro colocado, por exemplo. Então normalmente você vai depender de fontes externas confiáveis para tentar te passar na maior velocidade possível em tempo real esse tipo de informação e você colocar essa informação no seu site e assim fazer a distribuição dos prêmios, por exemplo. Então esse tipo de sistema, ele é um sistema muitas vezes lento e que depende da não manipulação dos seus intermediários que você tende a confiar, ou seja, pessoas. No caso da Chainlink, você poderia utilizar oráculos descentralizados que fazem a coleta desses dados e transferem esses dados diretamente para uma blockchain que vai ficar armazenado para todo sempre de uma forma segura, sem chance nenhuma de manipulação de resultado e automatizar todo o processo de o piloto que ganhou, terminou a corrida, o piloto ganhou, o apostador favorável àquele piloto já embolsa o lucro. E esses lucros são divididos para todos os apostadores de forma automatizada, sem necessidade de nenhum intermediário ou um terceiro, porque o oráculo vai fazer isso através de um sistema de contratos inteligentes que vai conectar os dados reais do mundo real e fornecer esses dados para uma blockchain, onde esses dados vão ficar armazenados para todo sempre. Um outro exemplo que eu pensei é você poder utilizar oráculos para você fazer tokenização, fazer tokens de ações do mundo real, do mundo físico, por exemplo, ações da Petro, para elas serem executadas automaticamente em uma blockchain, ordens de compra ou de venda, baseado em dados reais que aconteceram na movimentação do preço daquelas ações que foram tokenizadas dentro de uma blockchain. E todo esse papel quem faz são os oráculos, que são pessoas que têm sistemas inteligentes descentralizados que fazem a execução de forma confiável e de transferência de dados do mundo real para o mundo digital. O sistema de oráculos descentralizados é como se fosse um middleware. É basicamente uma camada que fica entre o sistema operacional e o sistema de desenvolvimento de dApps, ou aplicativos descentralizados, ou contratos inteligentes. Ou seja, é como se fosse um grande filtro digital. E o que é o Token Link? Token Link, então, é o token de incentivo da rede dos oráculos. Os oráculos, então, assim como os mineradores aumentam as suas posições de Bitcoins por fazer a validação das transações na rede do Bitcoin, na Chainlink, os oráculos descentralizados ganham tokens de link como meio de pagamento para fazer a validação e o registro de dados externos para os dados on-chain, na blockchain. Então, o token link em si, ele também é um sistema de recompensa, assim como o Bitcoin é um sistema de recompensa para os mineradores que fazem a validação das transações. Só que as funções são distintas. Enquanto o minerador de Bitcoin ele está tentando validar um novo bloco na rede do Bitcoin, o oráculo ele só vai fazer a conversão do registro das informações do mundo real para o sistema blockchain. Ele vai transformar o dado off-chain em um dado on-chain e vice-versa, vai fazer o contrário também. Então agora eu vou listar quais são os usos que a gente pode utilizar a Chainlink ou um sistema de Chainlink no mundo real. Como eu dei no exemplo aqui, dados de taxas de câmbio, ou seja, para uma indexação precisa de preços de ações, por exemplo, a tokens digitais daquelas ações. Dados de mercados de capitais, as tabelas de preços de ativos e valores mobiliários tokenizados e predição de eventos esportivos futuros. Meios de compensação para passageiros que perderam voos. Eu já perdi voo e você poderia utilizar, por exemplo, para fazer a automatização. Se o seu voo for cancelado, você automaticamente recebe o seu valor integral com bonificação através de um contrato inteligente on-chain, automático na sua carteira, em tempo real, enquanto o seu voo for cancelado. Então esses são só exemplos de um furacão, vai estar vindo o furacão Katrina aqui. Furacão Katrina. Cara, tá uma ventania do cacete, ainda bem que eu trouxe meu pompom de coelho aqui. Então antes da gente finalizar o vídeo, eu vou passar agora a análise técnica da Chainlink e o que a gente pode esperar dela no futuro próximo. Até lá! Então analisando o gráfico aqui desde o ano passado, a Chainlink, apesar da volatilidade de altos e baixos, ela vem em uma tendência de alta de longo prazo, acompanhando bastante uma linha de alta de valorização de longo prazo, mesmo não dependendo do Bitcoin. Então, eu acredito que é um projeto aí interessante para fazer investimentos ou aportes bem pequenos, bem fracionados, apostando no futuro tecnológico dessa criptomoeda que aparentemente
vem se descolando completamente do preço do Bitcoin. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha com teus amigos. Entre lá no grupo do Telegram, Mestre do Bitcoin, e vamos estudar junto. Valeu!